Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado na tua vida em mais um despertar divino e milagroso, do qual eu e você recebemos já o nosso primeiro milagre de vida e divino, direto do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, do qual já nos acordou. Isso é um presente, isso é motivo de você glorificar o Senhor em todos os momentos da tua vida. Se você ainda não tem uma comunhão, se ainda você não se pôs com Deus em oração a partir do levantar, é motivo de você agradecer em oração só dele ter te acordado. Não tem nada maior do que Deus nos acordar e permitiu amanhecer. O salmista Davi vai dizer no Salmo 30, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Abacuque vai dizer também, no último capítulo do teu livro, Abacuque 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, o justo viverá pela fé. Então, quando uma vida vive em Cristo, ela reconhece que além dela acordar, ela está viva em Jesus. Vivifica a presença de Cristo em nós e nos faz alegrar só de termos um coração entregue na mão de Deus. Vai ser difícil uma vida que se posicionou com Cristo ser tomado por outras coisas terrenas, porque essa vida está ligada em algo do céu. Vai ser difícil alguma vida aqui ser confundida quando ela medita nas Escrituras dias e noite, porque ela liga a terra e o céu e está ligado nas palavras de Deus. O pão que desceu do céu para nos servir, o pão da vida, Cristo Jesus. Vai ser difícil ser confundido quando você procura examinar as Escrituras, pois elas testificam de Jesus. Aleluia, a paz do Senhor sobre a tua casa, o teu trabalho, sobre tudo que você for fazer, que você possa sempre convocar Jesus para a tua embarcação. Aleluia, estou passando aqui rapidinho para falar sobre embarcação. Jesus, em certa passagem, em Mateus 8:23, ele entra num barco e os discípulos seguem ele. Ele convoca os discípulos para seguir, entrar no barco, que eles vão passar para o outro lado. Mas Jesus não fala para os discípulos que vai haver uma tempestade no meio do caminho. Assim é na minha e na tua vida. Quando decidimos viver uma vida com Cristo, Ele não deixa você a par do que vai acontecer. Ele quer apenas que a gente confie, entregue e descansa em quem estamos entregando, em Deus Pai Todo-Poderoso. A nossa vida em Jesus não pode ser uma vida de ansiedade, nem de depressão, nem de preocupação. Tem que ser uma vida de descanso nos braços do Pai. Amém? E a palavra diz que os discípulos entraram e Jesus tomou a frente, foi no barco, e um certo tempo Jesus dormiu na polpa do barco e veio uma tempestade, e os discípulos preocupados, acordando Jesus, dizendo: mestre, não te importa que perecemos, né? Vamos morrer. A palavra fala que as ondas do mar estavam passando por cima do barco. Você imagina, irmãos, eu já andei de barco, embarcação pequena, mas só de você estar no meião lá e ver só água, né? E às vezes dá uma maré ali, você já gela. Você imagina esse momento? Enfim, mas Jesus estava no barco. E Jesus, antes de eles entrarem, Jesus falou que eles iam passar para o outro lado. A palavra de Deus, a palavra, ela é autoridade sobre a vida, do qual ela permite ser entrada, do qual ela permite ser habitada. Jesus já tinha dado a palavra que ia passar para o outro lado. Seja o que for que acontecer no caminho, Ele falou: vamos para o outro lado. Assim é comigo e na tua vida. Se você tem Jesus no teu barco, independente da tempestade, né? A palavra vai dizer em certo tempo ali, acho que no versículo 24, 25, né? Que as ondas quase quebrando o barco, né, passando por cima, Jesus dormindo, e parecia que ele não estava no controle, mas ele estava. Às vezes esperamos coisas em Deus, às vezes estamos passando tempestade, coisas difíceis, momentos delicados, situações, né, constrangedoras, cenário tudo distorcido, e parece que Deus não está vendo, mas Ele está no controle. Não é o nosso ver natural, é o ver espiritual. Ele está no controle o tempo todo, mas para tudo isso tem que ter algumas renúncias, e a gente tem que convidar Jesus para a nossa embarcação. O resumo dessa passagem é que eles chegaram do outro lado, a tempestade foi acalmada, o vento foi parado e os discípulos se maravilhavam. Quem é esse que até o mar obedece, até o vento ele acalma? Assim é na nossa vida, quando a gente convida Jesus para o nosso barco, para a nossa embarcação. A embarcação do qual eu decido seguir sem Jesus é uma embarcação furada. Se você até hoje não convocou Jesus em todas as suas coisas,
Em todos os seus afazeres, você está andando em embarcação furada. Entra tempo, sai tempo, você rema, rema, rema e não sai do lugar. Ciclos são repetidos porque você não convocou Jesus Cristo para entrar no teu barco. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele acalma a tempestade, Ele é a certeza do que temos aqui em terra e depois dessa terra. Amém? Não deixe de convidar Jesus para caminhar contigo. O acesso já foi liberado, o véu foi rasgado. Seja qual for o grau da tempestade, onda, tribulação, se ele estiver na embarcação, é passável. Ele dormindo na polpa do barco, ele estava no controle de toda a situação. Ele levantou e falou para os discípulos: calma, porque vocês estão tão atemorizados, homens de pouca fé. Você imagina, irmãos? Então, não tem por que a gente continuar, persistir e insistir em caminhar como se não precisasse de Jesus no barco, ou só querer Ele em alguns momentos. Não, esteja com Ele em todos os momentos, para você saber que Ele é o tempo todo. Se você acostumar a chamar só Jesus nos momentos de aflição, só nos momentos de tristeza, só nos momentos que está em apuro, você não vai conhecer Ele nos outros momentos. Ele é e há de vir. Deus não nega ajuda para ninguém. Aquele que invocar o teu nome, clamar ao Senhor teu Deus, não, Ele vai ouvir, Ele vai ser resposta de oração. Mas se Ele não estiver no barco de todo o coração, se Ele não estiver na embarcação, né, você vai remar, você vai continuar, você vai estar até no mar, vai estar em campo, vai estar em vida. Mas se Ele não estiver na tua vida, é uma vida perdida. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que perde a vida por Cristo, esse vai receber, esse vai achar a salvação. Mas o que tenta salvar-se sozinho, esse se perderá. Não tenta andar sozinho. Desde quando Cristo está falando, Jesus vem falando com você através de várias formas, através de vidas, através de vídeos. Não tenta continuar caminhando sozinho, que isso vai te machucar, isso vai mexer com o emocional, o psicológico vai mexer com você na parte interior e às vezes você vai querer passar uma camuflagem por fora, né? Jesus quer nós por inteiro. Amém? Deus seja louvado. E conforme eu estava meditando nessa passagem, Deus foi falando comigo e eu fui escrevendo alguns pontos aqui principal, tá? Jesus é o único que acalma uma tempestade de verdade, mas ele tem que ser convidado para entrar no barco. Ele está no seu barco? Essa situação do qual você está passando, que às vezes todo mundo está sabendo, mas você não ajoelhou, não fechou o olho, não orou a Deus em espírito, chamando Ele para ajudar. Você fez isso? Faz esse ato profético. É em espírito e em verdade que a gente conversa com Deus. É em espírito e em verdade que a gente vai falar com Deus. Né? Todo mundo está sabendo o que você está passando, mas só Deus que não está ainda. Ele sabe, mas Ele quer que você fale, Ele quer que você declare, senão Ele vai entender que do jeito que tá bom, então destrava a tua boca. Aleluia. Algumas tempestades são permitidas por Deus em nossa vida, mas Ele nos livrará de todas. Eu falo que tem tempestades que a gente passa, outras a gente caça. Jonas capítulo 1, versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer que Deus moveu uma tempestade sobre o barco que ele estava, após ele desobedecer. Tem tempestades que a gente passa com a permissão de Deus, assim como essa que os discípulos enfrentaram, e tem tempestades que a gente caça pela desobediência na palavra de Deus. Mas tudo é passável, né? Algumas mais, outras menos, mas de todas elas são resolvíveis. A palavra do Senhor vai dizer que não haverá tentação, provação a não ser humana. Né? Então somos responsáveis por nossos atos e ação. Se você levantou uma tempestade na sua vida por causa de coisa que você falou que não era para falar, de ação que não era para você mover, seja o que for, convoca Jesus no barco, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar escape. Não queira resolver sozinho, que você vai remar e não vai sair do lugar. Mas com Jesus na embarcação você vai chegar do outro lado, vai chegar onde tem que chegar, vai finalizar o que tem que finalizar. Amém? Deus abençoe e guarde a sua vida. Tenha um final de semana excelente, cheio da presença de Deus. É o que eu declaro. Eu declaro certeza de vida. Eu declaro coisas do céu para a tua vida aqui na terra. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Então eu declaro que seja a luz de Cristo no teu caminhar. Seja qual for o momento que você estiver passando, invoque a luz de Cristo. Amém? Deus te abençoe.